Salve, salve pessoal, sejam bem-vindos a mais um JOL Debate, o seu programa de debate do portal JOL RN. E hoje é um dos programas mais especiais, se não o mais especial, que nós vamos gravar ou que venhamos a gravar algum dia. Esse programa é todo dedicado à vida, obra, à pessoa do meu amigo, mestre querido e jornalista fantástico, Carlão de Souza. E por isso estamos nós reunidos, não apenas 3 jornalistas como vocês estão vendo na tela, calma, vocês estão bebendo, mas ainda não é assim. Tem mais uma que está aqui por trás das câmeras, Vital Gomes de Oliveira, que está aqui nos abençoando com a sua presença. Mas também, junto comigo e com Lúcio Amaral, que sempre estamos aqui no métier, né? Estamos com 2 grandes jornalistas, amigos, pessoas queridas que moram no meu coração e não pagam nada. Tácito Costa e Alex de Souza, fotocópia de Carlão também, filho de Carlão, que nos deixou prematuramente na última sexta-feira, 16, né, deixando um pouquinho da história dessa cidade, do jornalismo, um pouquinho mais triste. Mas eu estava até conversando com Alex, né, com o Tácito, que durante a cerimônia do velório de Carlão, uma coisa que me chamou a atenção é que eu não vi uma pessoa chorando. Pelo contrário, eu vi as pessoas conversando, rindo. A sensação que eu tive foi que eu estava chegando em uma das reuniões de Carlão. Eu estava vendo a hora de alguém puxar um livro e ler, de alguém trazer uma cervejinha. E eu falei assim, esse velório combina com ele. Né? Gente chorando, lamentando assim, eu acho que ficaria estranho. Você concorda, Alex? Concordo, sim. Acho que papai era essa criatura assim, meio mítica, assim, de bonachão e tal, não sei o quê, e acaba que isso vai refletindo um pouco na forma como as pessoas escolheram assim, para se despedir dele. Né? Eu acho que a gente teve as duas coisas, na verdade. Sim, né? sim. Durante o velório e durante a cerimônia de cremação, que eu acompanhei as duas coisas, obviamente uma tristeza enorme, né? E eu fico observando nas redes sociais um verdadeiro clima de comoção. Verdade. Né? Inúmeros textos, pessoas escrevendo, ex-alunos, ex-companheiros de trabalho, amigos, enfim. Em grande parte, obviamente, pela figura que era Carlão, né? O cara, eu diria assim, quase unanimidade praticamente no jornalismo aqui no Rio Grande do Norte. Eu desconheço uma pessoa que tenha algo para falar sobre Carlão de mal, ou que tenha havido algum problema com Carlão. Então era uma figura que como eu falei antes, era uma unanimidade mesmo, né? Todos gostavam dele. Obviamente teve os dois sentimentos, sim, de muita tristeza, mas também, por outro lado, em função do modo de vida que Carlão levava, sempre aquela boemia, sempre na brincadeira, um gozador, bem-humorado, também tinha esse lado também das pessoas recordando histórias com ele, mesa de bar, de redação e tal. Então, criou-se esses dois climas, né? Que foram tanto durante o velório como na própria cerimônia de cremação também. Professor, e só para esclarecer, eu o chamo de professor por mérito mesmo, porque eu tive a honra de ter sido, além de amigo de Tácito, de Carlão, ter sido aluno deles Tivemos, também, né? Tivemos. Aliás, só esclarecendo, a equipe inteira do JOL Debate foi formada pelas mãos do professor Tácito, professor Carlão, entendeu? E também Vital Gomes, que também não está aparecendo, mas eu vou ficar entregando que ele está aqui atrás, tá certo? Também passou pelas mãos dele, conhece há muito tempo e aproveitando o seu conhece desde a adolescência, né? Vocês estudaram juntos no Churchill? Não, na verdade não estudamos juntos, porque Carlão chegou no Churchill um ano antes e eu cheguei um ano depois. Ele conheceu uma irmã minha no Churchill, Thelma, e teve uma paquera com ela e tal, mas né, eu soube só disso mais recente. Na época eu nem soube, enfim, eu não tive contato com Carlão no Churchill, porque ela era de outra turma, um ano na minha frente e tal, então não tive contato com ele no Churchill. Só depois, quando ele foi para a tribuna, né, é que nossos caminhos realmente se cruzaram, já na tribuna.
Na época do Xuxo, não, né? Agora, a trajetória de Carlão é muito parecida com a minha, né? Ele veio do interior, como eu vim também, eu sempre em escola pública, ele também. Ele bebeu muito em quadrinhos, em literatura barata, em literatura de faroeste, essas coisas todas. Eu bebi também demais nisso, porque no interior era o que se tinha, né? Além de cinema também, que no meu interior tinha, eu acho que lá em Areia Branca também. Então, as nossas trajetórias em termos de formação individual de cada um é muito parecida. E eu acho que isso aí contribuiu muito para que a gente, quando se encontrou já na tribuna, fosse uma amizade logo assim. Identificação imediata. Cara, né? Não só eu e ele, mas aquele pessoal, o pessoal dessa geração que está com 60, 59, 60, todos têm muita identificação com cultura. O Peixoto, Carlos Magno, Adriano de Souza, toda essa galera que está nessa faixa dos sessentões, que é essa geração aí, tem muito essa coisa, né? Tanto é que eu, na época que fui fazer a opção para o vestibular, fiquei em dúvida se ia para letras ou para jornalismo, porque eu já gostava muito de leitura, já era muito ligado em leitura. Muito próximo, né? Pois é, Carlão viveu um pouco isso também, só que depois, lá na frente, ele, ao invés de fazer um mestrado na área de jornalismo, ele fez um mestrado em letras. Você vê como a vinculação com a literatura e com a leitura era muito forte nele. E quando eu pensei também, eu cheguei a pensar nisso também, de fazer um mestrado, mas eu ia fazer um mestrado na área de letras também. Porque, exatamente por conta disso, desse amor à literatura, dessa nossa vivência. Carlão foi editor de cadernos culturais, tanto no Diário, como na Tribuna, depois teve passagem pela Fundação e pela Capitania também como editor. Eu não tive, eu só fui editor de cultura do Jornal do Natal, né, que era do tempo de Francisco Duarte, mas sempre escrevi, né, sempre escrevia sobre livros, tinha uma coluna, em todos os jornais que eu fui tinha coluna assim, sobre literatura, sobre cultura em geral, e sempre, na verdade eu estava com um pé na cultura e na literatura e outro pé no jornalismo mais para ganhar dinheiro, tradicional, digamos, né? tradicional, para sobreviver pra também. Sobreviver e reunir as duas coisas, né? Então as nossas trajetórias da gente são muito parecidas. Eu estava lendo, inclusive, nesse texto aqui, que eu achei belíssimo, do Rafael Duarte, da agência de notícias Saiba Mais, né? Inclusive o título, eu pessoalmente eu achei lindo, né? Que é daquele samba de Nelson Gonçalves. Eu não sei se é da autoria dele, mas eu conhecia do Nelson Gonçalves, ele dizendo: naquela mesa tá faltando ele, né? Acho que é da É Davi Nassi ou Adelino? Não sei. Eu não sei. Eu conhecia. Eu acho que o intérprete Nelson, o compositor é outro. Acho que é o Davi. Eu achei lindo, sabe, e era uma foto dele na tribuna, né, com a cabeça baixa, escrevendo, e várias vezes eu vi isso em sala, ele assim, né, e corrigindo as coisas assim, tipo assim, meu Deus do céu, Jesus, que é isso? Que foi mas isso que enfim, tá escreveu? assustado, né, aquela coisa assim, e o texto de uma passagem, eu não sei quem foi que falou isso, que na época de vocês, da época de formação da comunicação social, se procurava o jornalismo exatamente por isso, pela essa paixão pela literatura, pela paixão por escrever, pela poesia, pela arte, na verdade, assim, como um todo, né? Aquela fome de ler o mundo, assim, me permitindo uma livre interpretação disso. Era esse público quem buscava. Eu não sei quem foi que disse, eu acho que foi até o senhor. Não foi Adriano. Foi Adriano, né? Adriano falou, né, o que Adriano fala, na verdade, assim, ele disse que o curso, na verdade, não entregava essas coisas. O curso, na verdade, preparava um técnico, né, para trabalhar na área de comunicação e tal, não sei o quê. Mas que essa geração de Tasso, de Adriano, papai e tal, não sei o quê, foram pessoas que foram atrás por conta própria, né? Que descobriram a literatura e se interessaram e cascavearam e tal, e puderam ter essa cultura, digamos assim, mais iluminista, assim, mais enciclopédica, né? Assim, de se interessar. É uma coisa meio generalista. Faz tudo, né? Exatamente. Não faz nada. É um pato, né? Um pato, né? Dança, nada,
Faz corre, tudo. voa, tudo feio. Alex e Otaviano, essa questão literária está na própria origem do jornalismo brasileiro. Lá atrás, que não tinha curso, não tinha nada, quem ia para jornalismo era quem se identificava mesmo com as letras, com literatura. E às vezes mesmo outros caras de outras funções que gostavam de advocacia, iam em função disso aí, né? De ir para jornal, porque gostavam de literatura e tal. Então, tá meio que na origem do nosso jornalismo, quando não havia curso e tal, era esse pessoal que os poetas, Luiz Carlos Guimarães mesmo, foi da Tribuna, revisou, copydesk e tal. Então, essa galera, poeta, escritor e tal, fazia cozinha de jornal, né? Então, tem um pouco essa raiz aí. Eu mesmo, quando eu me decidi ir pro jornalismo, eu estava na época entre fazer direito, que era o que os meus pais estavam querendo, isso dá dinheiro, aquela coisa assim, fazer letras, que aí meus pais diziam, isso não dá dinheiro. Assim. Eu vou fazer jornalismo, né? Porque eu sempre gostei muito, tanto de ler como de escrever, mas eu falei, cara, como é que eu vou aliar essa paixão por ler, por escrever, com o jornalismo, porque o jornalismo me parecia muito aquela coisa de fotografar um fato e botar no... Aí eu falei, cara, isso é pouco. Mas aí, graças a Deus... do espelho pura. Exatamente. Aí eu pensei, graças a Deus passou pelas minhas mãos Fernando Moraes. Porque quando eu vi, eu falei, é possível fazer literatura e fazer jornalismo? Truman Capote também. Aí eu falei, peraí, há esperança. Aí o jornalismo foi entrando, entendeu? Realmente. Mas até então, a minha ideia era a literatura, né? E aí eu falei assim, cara, como é que eu vou fazer isso num país desse tipo, né? Eu até pegando um gancho disso daí, Alex, eu achei interessante, a gente estava conversando aqui nos bastidores, né? E nesse texto também você fala que Carlão, ele tinha um dom um tanto invisível, né? Mas de influenciar as pessoas para o mau caminho do jornalismo, né? Aí você estava falando daquela turma, eu estava até pensando nisso, aquela turma da Etferne, né? Eu falei, cara, é a segunda geração perdida, não era só Joyce e Hemingway, não, é a geração perdida Potiguar, era a turma de vocês lá da Etferne, e virou todo jornalista, né? Assim, na verdade, tudo por culpa do papai, né? Sim. Tudo por culpa do papai, porque, em vários sentidos, porque no começo a gente tinha, era aquele pessoal ali no começo dos anos 90, que a gente se reuniu em torno do Sótão 277, tinha Pablo Capistrano, Adriano Araújo e tal, JJ Soares, e aí, como eu comecei a andar com essa galera, de repente Aristeu Araújo, irmão de Adriano, Everton, tal, Vital, era a turma da gente, né? E aí, como eu comecei a andar com essa galera, aí de repente a gente se viu, todo mundo gravitando em torno de papai, né? Papai tinha esse lance de ser assim um eterno garotão, então não havia conflito de gerações. Assim. Não havia, realmente. Na verdade, assim, a gente aprendia muito com ele, porque ele tinha uma biblioteca gigantesca que estava sempre franqueada pra gente, então... Seu pai não ficou careta, bicho. Ficou ouvindo rock. Exato. Descobrindo as bandas junto com a gente descobria as bandas, levava pra lá, ele adotava na mesma hora a banda, virava trilha sonora oficial. Então, assim, e também, assim, uma cervejinha gelada na geladeira, assim. Tá bom. E era bom porque, assim, ele tinha salário, né? Já ajudava muito a nossa situação. E também teve esse lance que foi ele, no final dos anos 90, ele ter passado pelas faculdades de jornalismo aqui também, né? E vocês falaram que estudaram com ele na UNP. Isso. Eu fui aluno dele na UFRN, que ele foi professor substituto lá durante 2 anos e pegou muita gente. E aí, assim, a gente via muito esse lance dele, dessa relação dele com a literatura, quando ele estava em sala de aula. Assim, me lembro demais, assim, a gente pagou uma disciplina com ele, acho que de redação jornalística ou técnicas de jornalismo impresso. Foi o que a gente pagou também. Que era a cozinha dele, né? O jornal e tal, não sei o quê. Então, ele fazia aquilo ali com a mão nas costas. E aí, um exercício que ele passou em sala de aula pra gente era
era um canto da Eneida, de Virgílio, né? No poeta latino lá da Baixa da Égua, que o cara narra os primeiros Jogos Olímpicos, né? Que Enéas faz os Jogos Olímpicos lá para comemorar, não sei se... celebrar uma data lá. Aí ele promove os primeiros jogos. Aí papai chegou com esse poema lá em sala de aula e disse, olha, lê isso aqui e transforma numa notícia esportiva. Tal, assim, como se você estivesse lá cobrindo e tal, não sei o quê. E assim, todo mundo ficava meio em choque, assim, porque tinha aquela barreira de linguagem, de leitura também, de linguagem poética mesmo, assim. Era você, um poema, né? e aí você tinha que transformar aquilo na sua cabeça numa historinha, assim, com lead e tudo, não sei o quê. E ele gostava muito de fazer isso, assim. Me lembro que ele foi, quando estava no FRN, ele foi denunciado à ouvidoria, porque botou os meninos do primeiro semestre para ler Marquês de Sade. Aí tinha uma aluna que era evangélica e a menina chegou em casa e o pau quebrou e foi uma confusão danada. Mimimi existe desde essa época. Imagina se fosse hoje, minha nossa. Ia ser crucificado. Eu só lembrei daquela Agora personagem. Tem que ser uma senhora cruz, né? Pra papai. Eu lembrei daquele personagem, né, da escolinha do professor Raimundo, aquela mulher. Rodava do chão. Dona Bela. Carlão tinha uma coisa que eu achava muito legal e que eu também, de certa forma, tenho, porque como é uma paixão da gente, a gente se vê assim meio que tentado a fazer com que todo mundo siga aquilo. Então, querendo empurrar todo mundo para a literatura. Verdade. Eu mesmo dei livros a alunos meus. Eu acho que eu ainda tenho uns 2 do senhor lá em casa, dei sabe? livros, Eu vou me entregar dava livros para aluno e tal. Aquela coisa de tentar seduzir eles para a literatura. Que era não, mas foi do livro emprestado. Ensina muito, né? Ensina muito. E jornalismo é só uma técnica que poucas semanas você dentro de uma redação, você pega aquela técnica. Né? Mas se você não tiver uma bagagem por trás, uma bagagem literária, uma bagagem de leitura, de filme, disso e daquilo, você não vai ser nunca um grande jornalista. Tem como. Acho que essa bagagem é que dá sim, você faz aquela né, reportagem dentro daquele esquema lá, do lead, sub-lead e tal, bonitinho, tudo bem, mas cadê a bagagem, meu amigo? Na hora, né, de mostrar uma coisa mais elaborada, mais aprofundada, com referências para aqui, para acolá. Então, tem isso aí também. Isso é o que dá a identidade ao jornalista, né? Também. Se tiver essa bagagem ali. Então, uma coisa que, por exemplo, quando eu comecei o curso de jornalismo, né, e Carlão, acho que foi no começo do ano, né? E foi aquele choque, porque a gente tava muito aquela coisa técnica. E assim, eu costumo dizer, por exemplo, eu sempre gostei de escrever, mas me faltava o rigor, né? Me faltava a métrica que botasse o meu texto não engessado, mas organizado de forma até mesmo que eu me libertasse, né? Então, isso me foi bom para mim no curso de jornalismo, mas quando chegou em Carlão, e assim, que foi exatamente na parte técnica de redação, para jornalismo escrito, ele sempre puxava por alguma coisa além. Aí ele falou, cara, você já leu tal livro? Eu falei, não, ainda não li. Ele falou, pois lê, depois você me fala. Ele não soltava assim, deixava solto, não. Eu sabia que na outra aula ele ia pegar no meu pé. Cara, você não leu, cara? Por que você não leu? Aí eu, não, professor, vou passar um exercício aí, eu quero ver não sei o quê. Aí eu já sabia que ele ia ficar só prestando atenção quando eu fosse entregar o texto. Aí quando ele entregava o texto, às vezes ele olhava assim, aí ele olhava pra minha cara, como quem disse, rapaz, tá uma bosta. Aí às vezes ele olhava e dizia assim, senta na tua cadeira lá, cara, e depois você volta. Aí eu, tá bom. Aí eu falei, meu irmão, o que eu errei? E isso ia me trazendo não só uma vontade de escrever melhor, mas também dar uma bagagem melhor aos meus textos. Porque eu acho que qualquer idiota aprende a escrever, né? Eu tenho uma palavra que está me faltando agora em latim, que falava sobre isso, que é uma leitura de mundo, né? Que a primeira coisa que você aprende a ler é o mundo. E se você se cega para isso, todo o resto que você constrói não vai para lugar nenhum. E isso foi uma bagagem que Carlão me trouxe,
né? Não só Carlão, mas o senhor, entendeu? Também nas suas aulas. Entre os professor Adriano Gomes também, que sempre me puxava demais, né? E Carlão, na casa dele, que era uma aula à parte, né? Eu fui trazido para o convívio de Carlão por meu amigo Vital. Eu me lembro que a primeira vez que eu fui na casa, não de Carlão, eu estava na casa dos seus avós. Uma coisa assim. Acho que foi. Não foi, Vital? Acho que foi Ponta Negra, uma coisa assim. E a gente chegou, eu falei, caramba, tem cerveja aqui, tem tal coisa, mas tinha livros à vontade, eu podia entrar, sair, pegar, e eu fiquei assim, eu falei, rapaz, cara legal, cara, eu queria que ele fosse meu pai, né? E depois é que eu fui descobrir que você era filho dele. Até porque você parecia mais um da galera que tava ali, entendeu? E tinha essa relação também entre vocês, né? De mais amizade do que de paternidade, aquela coisa de pai e filho, né? Como é que era essa relação? É assim, porque eu e papai, a gente, na verdade, uma relação que começou um pouco tardia, assim. Porque papai nunca foi casado com mamãe, foi uma aventura e tal, não sei o quê. E aí, quando a mamãe ainda estava grávida de mim, ela casou com meu segundo pai e tal, não sei o quê. E aí, eu só fui conhecer Carlão, acho que uns 6, 7 anos, por aí. Tal. E aí, o papo dele era justamente esse, assim, para não assustar, ele dizia, não, eu vou ser seu amigo e tal, não sei o quê. Você não vai perder o seu outro pai, não. E tal. Fique tranquilo. E acabou que a relação da gente acabou se desenvolvendo muito nesse sentido, assim. Primeiro porque papai foi pai muito jovem, então, quando eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, o papai não tinha nem 30 ainda. Então, realmente, ele não tinha essa maturidade, assim, né, do pai e tal. Assim. E aí, quem cuidava mais dessa parte era a vovó e tal. Assim. E quando eu estava com ele, era justamente isso, assim. Ele me pegava e a vida dele não mudava absolutamente nada. Assim. Ele ia dar os rolés no centro da cidade, me levava lá pro Sebo Vermelho, lá no Jimmy Lanche, me levava pra do Meio, pro Chernobyl, me levava pra Bodega da Praça, lá em Ponta Negra. E eu não tinha querer, era menino. Vai, né? Tinha que ir. Ficava à base de batatinha frita e tal, Coca-Cola ali e tal. E foi sempre nessa pegada. Até que teve o ponto de virada da época da Ediferne e tal, não sei o quê, que a gente meio que descobriu, assim, que ele não era só doido, assim, né? Comecei a pegar os livros dele e tal, não sei o quê, bababá. Eu acho que também havia uma identificação intelectual, literária, né? Sim. Cimenta muito a relação. Isso, exatamente. Pessoa, né? Assim, porque, sei lá, eu lembro que eu tinha 12 para 13 anos, não tinha nem entrado na Ediferne ainda, e mexendo lá nos livros de papai, eu descobri os livros de Jorge Luiz Borges, assim. E aí, como eu tava naquela fase assim, muito imaginativa e tal, não sei o quê, Júlio Verne, não sei o quê, aí Borges era um negócio, aquilo ali só que mais troncho, assim. e me enlouqueceu. Mais regada ácido, né? E aí eu, sei lá, com 15, 16, já tinha lido todos os livros de Borges, assim, porque também papai tinha todos os livros de Borges. Tava tudo ali à mão, né? Exatamente, assim. Aí virou aquele negócio meio de sensei e tal, e aprendiz, assim, mas, repito, assim, sempre com essa brodagem, sabe? Com uma relação muito na brodagem, assim. E a gente cultivou isso o tempo inteiro, assim. Ele fazia questão de ser assim, não só comigo, mas com os meus amigos, com os meus irmãos, com o Sérgio e com Constância e tal. Apesar de, assim, Constância já quase uma geração, assim, mais jovem do que eu. Então ele já estava mais paizão, assim, e tal, não sei o quê. Mas sempre nessa coisa leve, assim, essa paternidade leve, sem muita forçação, assim, de barra. Assim. Apesar de que a gente fazia merda pra caramba, mas mesmo assim ele segurava a onda, assim, ele segurava até demais. Vendo agora em retrospecto. Se você já pai também, né? Aquela coisa assim, meu Deus. E aí foi muito legal, assim, porque quando eu entrei na faculdade, aí a gente foi trabalhar junto, né? Lá no Diário de Natal.
E aí isso se refletia na relação do trabalho, assim, também. Assim. O papai tinha saído da Tribuna, quando ele fazia Caderno de Cidades lá e tal, e foi para o Diário para fazer o Projeto do Muito, né? Que então, o Diário, ali no começo dos anos 90, na imprensa potiguar, foi meio como uma Folha, assim, nos anos 80. Assim. Teve aquela revolução gráfica ali, né? A questão do offset e tal, não sei o quê. E aquela reformulação editorial, e papai desempenhou um papel muito importante no desenvolvimento do Muito, né? Que era aquele tratamento de revista que se dava e tal, das matérias do Muito. Só esclarecendo que era um caderno cultural, né? Era um caderno cultural, exato. Quem não era vivo na Quem época era- do Diário... Quem não era coroa, como a gente. Que tajado era muito. Diário era o Muito era o caderno Diário, cultural. que é esse diário de Natal? Era papel, antigamente tem jornal O no povo papel. lia, hoje a sabe? gente lia. Pegava e tal. E aí, assim, papai teve esse papel na implantação do Muito, né? E tocou durante vários anos o caderno, junto com Moisés de Lima, Rodrigo Ramos. Pelo menos na época que eu estava, a equipe era essa. Depois, né, outras pessoas foram passando pela editoria. Até que papai encheu o saco também e chutou o pau da barraca e saiu do Diário de Natal. Assim. E era muito massa trabalhar com o velho lá no Diário. Assim. Era muito massa mesmo, Caramba, porque... ele tinha essa coisa, né? Era, De, assim... a enquanto gente... tá me interessando intelectualmente, É, né? né? Assim, eu tô aqui. Não tá mais, eu... Cara, Já quer saber? deu, já deu. Foda-se, Foi né? bem assim Vamos. mesmo, foi bem assim mesmo. Porque, assim, jornal diário, um jornal impresso diário, é a suprema arte de engolir sapo, É né? verdade. E é massacrante o dia É a uma dia. pressão, uma Dia a dia cobrança, é um assédio, ambiente de redação não é nem um pouco saudável. Chernobyl é mais agradável verdade. do que redação. E aí chegou a hora que ele disse, homem, eu não estou mais curtindo, então foda-se, vou ficar em casa mesmo e tal. E um belo dia a gente chegou na redação e ele não estava mais lá. E ligaram para ele disse, eu não vou mais não. Porra, Tá bom, já deu, tal, não sei o quê. E, na época, pra mim, foi meio chocante, assim, porque eu tinha 20 e poucos anos, tinha acabado de ser pai e tal, não sei o quê. Eu disse, não, rapaz, eu não posso fazer isso, não. Como é que tu faz um negócio desse? Também Aí tô ele de disse, saco cheio, vou morar debaixo da ponte ali no balde. Cara, ele tem essa característica que eu reputo como corajosa. olhando agora eu reconheço. Coragem, né? realmente, né? Na época eu achava suicida, assim, mas depois eu digo, homem, rapaz, tá aí. Eu acho que Carlos Magno Queria fez eu até ter referência. feito. Carlos Magno fez um pouco de referência a isso na matéria do Saiba Mais, de que entre nós dessa geração, ele tinha sido o que tinha sabido viver mais. O mais melhor. sábio, o mais sábio. Eu vi. Ele que foi o sábio, né, da história. Olhando, eu acho que foi mesmo. Ele soube verdade. viver, Não né? aguentava muito enchimento de saco, muita... Porra, porque não é fácil, bicho. A gente aguenta. Você que passou pelas rotativas sabe como E assessoria de imprensa também, que eu fui séculos em assessor de imprensa. Aí é que engole mesmo, amigo. Meu Então, Deus. ele teve, eu acho que o Carlos Magno foi bem feliz naquela colocação lá dele, de que desse pessoal todo, o Carlos não tinha sido o mais sábio, né? mais... Porque ele não se preocupava. E assim, uma coisa que, por exemplo, se eu lembrar de Carlão, assim, imediatamente me vem os olhos dele sorrindo, né? Que ele sorria com os olhos, né? E sempre um ricto, para falar mais bonito assim. Só de canto de boca. Como quem diz assim, eu sei de uma coisa que você não sabe, ou então, você tá fazendo algo, como que você assim, cara, tem uma catota do lado de fora assim, eu não tô vendo, mas ele tá, sabe, alguma coisa assim. E ele tinha sempre essa pegada, às vezes eu encontrava com o Carlão na noite, nas baladas, eu falei, ei, Carlão, o que você tá fazendo? Ele falou, tô aqui, cara. Eu falei, então eu também vou ficar aqui, né? Então, e o papo assim, se desenrolava, você não sabia pra onde ia. Mas como eu disse, enquanto estava intelectualmente interessante, ele estava ali. Do nada assim, cadê Carlão? Ele estava aqui agora. Já encheu o saco. Meu Deus do céu, cara. Porque
papai conseguia permanecer um bêbado interessante durante muito tempo, coisa que nem todo mundo consegue. Eu não tenho esse Quando os dom, bêbados cara. ficavam chatos, aí ele... Não, o Vital é meu amigo. Por isso que eu aguentou parei de muitos beber. porres. Vital que aguentou muitos porres meus, né, Vital? Vital sabe que eu não sou o melhor dos bêbados para conversar. Né? Adriana, Jesus. parabéns por aguentar, Adriana. Em nome do Jó RN e em nome do coração de quem faz o Jó RN, alunos de Carlão, ex-alunos, mas eternos amigos, eu diria até conquistados por Carlão, né? E também pelo meu amigo Vital, que não está aqui na frente, mas está aqui conosco também, acompanhando. Eu sei que está ali com os olhos cheios de lágrimas. E agradecer a vocês por terem ficado conosco. Não esqueça desse moço que passou por aqui e deixou esses discípulos, esses conquistados. E cobrem desses rapazes aqui e do cara que está ali atrás, que existe um próximo capítulo. Essa série, essa saga do Carlão, não do Carlos de Souza, né? O vulgo Carlos de Souza, que o nome dele é Carlão. Carlão de Souza. Continue. Obrigado, meu amigo. Valeu. Obrigado, Obrigado, professor. Nada. Fiquem com Deus. Até a próxima, gente. Um abraço.